Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra, até porque sempre somos perguntados por isso, não somente por parte de evangélicos, mas pessoas também que acabam observando esses fatos e perguntam por que existe tanto adultério nos casamentos de líderes da igreja. Em especial, porque nos casamentos de pastores, líderes de louvor e líderes de jovens estão tão comprometidos com adultérios, com problemas que escandalizam a igreja. E para a gente poder falar de uma forma simples, que possam todos entender, nós vamos tratar o seguinte. Inicialmente, em Ezequiel 34:4, o Senhor fala de 5 tipos de ovelhas, que na verdade são 5 estágios de adoecimento da nossa vida espiritual. Então ele fala da fraca, da doente, da quebrada, da desgarrada e da perdida. Então a fraca, ele fala que, né, reclamando dos líderes da época, que ele não fortaleceu. Então a fraca tem que fortalecer, a doente tem que curar, a quebrada tem que ligar, a desgarrada trazer de volta e a perdida buscar. Tudo isso são fases da nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, em que nos sentimos fracos, espiritualmente doentes, ou os relacionamentos se tornam fracos, doentes, quebrados, desgarrados e perdidos. Então, os casamentos hoje não duram. Se vocês observarem, mesmo entre os evangélicos, o índice de divórcio é muito grande. E os recasamentos, segundos, terceiros, é muito grande. Então, nós vamos observar o seguinte. Primeiramente, você deve estar atento que, se você observar, a maior parte hoje dos líderes de louvor, é muito difícil hoje uma igreja que tenha aí seus 20, 30 anos para frente, não ter tido problema de escândalos sexuais envolvendo os seus líderes. Alguns até o ministério acabou. Em geral, eles saem. Então, para você ter uma ideia, é só você dar uma olhada no seu ministério de louvor da sua igreja e veja quantas pessoas vieram de outras igrejas. E veja quais deles vieram em situações regulares, quer dizer, saíram em paz para a igreja sem problema. A maioria saiu com problemas e, infelizmente, problemas no casamento, problemas de adultério. Também pastores, nós temos muitos casos de pastores que inclusive fecham a igreja, muda, vai para um outro lugar, outro ambiente. O que é o problema? Em Atos 20, 28, quando o apóstolo Paulo ele chama os presbíteros, né? Presbíteros naquela época é diferente de hoje. Os presbíteros, na verdade, presbítero para pastor e bispo era a mesma pessoa. Então a igreja ela era pastoreada por um presbitério, havia uma liderança plural lá. E ele chamando, ele de Mileto, ele manda chamar então os presbíteros da igreja. Aí ele fala assim no versículo 28, Lucas narra: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então uma das coisas importantes, essa palavra atendei, ela manda então os líderes têm que atender, primeiro por eles e depois pelo rebanho. Essa palavra atender, proseko em grego, ela é formada de pros, que significa direção, benefício, que vem de pró, antes, e eco, que significa segurar, unir pelos laços de sangue, casamento, é unir-se a uma pessoa para seu benefício próprio. Então ele diz, primeiro você cuida de você, depois você cuida do rebanho. Então o rebanho que você tem. O líder de louvor tem um rebanho que ele cuida, que é o grupo de louvor que ele está dirigindo. O líder de jovens tem um grupo de jovens. E o pastor tem a congregação toda. Mas o que acontece? Os relacionamentos, os casamentos começam a ficar fracos, doentes, quebrados, desgarrados e perdidos. E, infelizmente, a grande maioria, eu já atendi pastor, missionários, já atendi gente, inclusive, tive uma época, tive que ter ajuda para traduzir, porque estava ajudando pessoa em espanhol e não dava para aconselhar, a gente não tem o conhecimento em espanhol suficiente para traduzir as palavras para eles, né? De tanto é grave que a gente vê os problemas, mas o que é o problema? O problema é que, normalmente, o pastor, o líder de louvor e o líder de jovem, ele tem aquela visão de que, se ele for procurar ajuda para o casamento, primeiro que a maioria não gosta de se expor. E segundo, vai transmitir uma ideia de problema, então ele fica com medo de o quê? De manchar sua imagem e perder o status. Então, em prol do status, ele segura. E, infelizmente, a maioria deles acabam tendo problemas. Ou o próprio líder se envolve com adultério, ou o seu cônjuge, no caso, a esposa. Então, mas normalmente é o líder, né? Ele que acaba fazendo isso. Então a gente vê muitas igrejas que estão aí com problemas em função disso.
E o que que acontece? Ora, o casamento começou a ficar fraco, doente, quebrado, perdido. Se ele não for tratado, gente, vai acabar em divórcio. Ou então fica aquela situação de aparência e acaba havendo envolvimento. Por quê? Um pastor tem bastante contato com mulheres, as irmãs, o líder de louvor também, porque geralmente as bandas têm cantores, geralmente as principais backing vocals são mulheres, o líder de jovens também. E aí o que acontece? Eles abandonam o seu casamento. E claro, chega uma hora que acaba acontecendo o problema. Então, onde está o maior problema? Jesus mandou fazer discípulos, gente. Então todos nós temos que ter vínculos espirituais com pessoas que nos ajudem. São nesses momentos em que nós vamos ser ajudados. E hoje, o que acontece? O sujeito apronta numa igreja, ele cria um problema, ele vai para uma outra. Quando ele vai para outra, naturalmente que lá ninguém vai se preocupar com isso. Recebe de portas abertas e ele começa a fazer sucesso. Como Adão, né? Foi expulso do paraíso e fez sucesso na terra. Não importa que não volte mais para o paraíso. Não importa. Então, o que acontece? Essa estrutura, ou falta de estrutura, ela reflete no relacionamento conjugal. E, infelizmente, por isso que nós vemos, se vocês verem hoje, a maior parte dos envolvimentos amorosos desses líderes são com pessoas dentro da igreja. Mas, claro, que acontece também casos à parte. Então, quando a gente desrespeita, em Efésios 4:11, né, quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, né, que Jesus Cristo deu os ministérios, né, os 5 ministérios para a igreja, então ele deu lá, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Não quer dizer que um pastor não possa ser pastoreado por outro pastor. E quando eu falo pastor, porque hoje pastor é que nem apóstolo, virou título. Então o sujeito ele é pastor. Se você chega e vai conversar com o pastor, o que ele vai mostrar? Ele mostra a banda de louvor dele, mostra os instrumentos que ele comprou, mostra o prédio da igreja, né, o prédio que a igreja tem, a sua congregação, isso. Na verdade, esse é um dom de governo. O pastor verdadeiro, que é o que está em falta, é aquele que se preocupa com ovelhas, é aquele que faz o quê? Aquele que aconselha, aquele que orienta, aquele que atende, aquele que se preocupa em aconselhar, em dar conselhos. Então, infelizmente, os casais, quando estão... Veja bem, eu trabalho com casais há mais de 36 anos. Eu vou fazer 36 anos, há mais de 35 anos. Então eu estou falando para vocês de uma coisa que eu estou acostumado a ver. Eu já atendi casais evangélicos, católicos, espíritas, gente que não tem religião nenhuma, ateu. O que é o problema mesmo? Olha, não dá mais, a gente já fez de tudo. Não fez de tudo. Normalmente as pessoas dificilmente procuram ajuda para salvar o casamento. A gente teve experiências maravilhosas de poder ajudar casais e restaurar o casamento e o casal viver bem. Agora, isto depende muito de cada um, porque as pessoas hoje não estão dispostas mais a lutar pelo casamento. E, infelizmente, os líderes, eu repito, pastores, líderes de louvor, aqueles que ocupam cargos de projeção, de governos, que hoje usam o título presbítero, diáconos, né, cooperadores, líderes, em geral, preferem manter a classe, manter o estilo, o visual. Então, o casamento não recebe a estrutura. Então, fica com problemas. Mesmo esses que tiveram problemas e não se divorciaram, não se separaram, eles continuam com essas coisas que ficam amontoadas. Então, num dado momento, vocês podem ver que existem situações hoje que o casal tem várias crises desse tipo. 1, 2, volta e meia, ela volta. E aí todo mundo não entende, fica todo mundo... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Acontecendo que são situações o quê? Um casamento que está fraco, doente, quebrado, desgarrado e perdido. Então, as pessoas não têm noção disso, mas faz questão de demonstrar o que não é. Por quê? Para manter o status. Quem é líder de louvor? A música hoje é o maior status que tem na igreja. Tem até mais do que o pastor. Né? Ainda mais o sujeito é um instrumentista bom, um cantor bom. Então ele não vai querer perder aquele status. Então ele mantém a aparência. Só que o casamento fica ruim. E em muitos momentos acabam por chegar a um final infeliz, entendeu? Muitos com casais com filhos pequenos. Então, normalmente a gente já viu pastores, né? Não, já fiz tudo. Aí separa, casa de novo. Eu fiz tudo, separa, casa. É por isso que a gente vê hoje com 2, 3 casamentos, hoje ser comum dentro da igreja evangélica, especialmente dos líderes, né? A Bíblia fala que o líder, o diácono, o presbítero, né, o pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher. Hoje é marido de 2, de 3, de 4, porque vai se divorciando e cometendo esses adultérios um atrás do outro. Então, em resumo, por que há tanto adultério
e crises desse tipo no casamento de líderes? Porque os líderes não cuidam, não tratam. Às vezes gastam muito tempo com evangelismo, mas não evangeliza a própria casa. Então a gente precisa parar para estar olhando que Deus, Ele quer, Jesus mandou fazer discípulos. E o discipulado, ele nos ensina o quê? Que você cuida de alguém e alguém cuida de você. Alguém te ajuda, te orienta, te dá uma luz. Então aqui era um presbitério, eram muitos líderes. Então um cuidava do outro, um ajudava o outro. Esse é o caminhar da igreja para que a gente possa estar trabalhando. Então a gente tem procurado andar com pastores, ajudando um aos outros. Nós estamos andando atualmente em 4 pastores, justamente para isso, para andar, um ajudar a suprir o outro, ajudar a orientar, porque é importante a gente fazer isso. Então, fica aí o recado. Se você está com crise, com problemas, você tem que fazer uma escolha. Ou você mantém o status, ou você faz aquilo que Deus realmente quer. Infelizmente, hoje, o status agrada muito mais as pessoas. Nós gostamos de fazer agradar a Deus. Nós somos, vamos dizer assim, a gente vê que a igreja hoje ela é uma igreja de Caim. Ela quer agradar as coisas, agradar a Deus com as coisas da maneira que ela acha que tem que ser, não como Deus quer. Então, aqui está, atendei por vós e por todo o rebanho. Então, primeiro, por você, sua esposa. Então, é muito importante. Eu creio que o pastor, o líder de louvor, o líder de jovens, o líder dos varões, o líder das senhoras, líder do Ministério de Intercessão, líderes de discipulado, enfim, líderes de trabalhos na igreja, deveriam estar atentando também para o estado do seu casamento, a sua esposa, o seu marido. Deveriam parar e ver, para que a gente não continue ampliando esses escândalos. Se a gente observar hoje, pode fazer a conta. Dê uma olhada aí no seu grupo de louvor, nos seus grupos. Muitos líderes que vieram de outras congregações, eles vieram com problemas. Problemas que não foram resolvidos lá. Trouxeram os problemas. Aí ninguém vai se preocupar, às vezes vai para uma igreja grande. É uma situação problemática, porque eu me lembro de 2 casos, assim, para resumir. Vamos pegar o líder, ele era jovem, era solteiro. E ele era muito evangelista. Ele ganhava muitos jovens para Cristo. Vixe, aquilo era muito bom, trazia. Mas o pegaram com problemas homossexuais, ele tinha envolvimento com vários do grupo. Então, o pastor pôs em disciplina. Hoje em dia, pôs em disciplina, perdeu o membro, ele vai embora. Ele imediatamente foi recebido por uma outra igreja, o pastor vem para cá, imediatamente já foi colocado no louvor. E estava ele lá ganhando um monte de jovens com os mesmos problemas, entendeu? Então é assim que faz. Situações em que nós vemos era pastor e a esposa dirigindo louvor e começaram a ter problemas de crise e a esposa largou o marido e foi ficar com uma outra mulher e foi recebida na igreja do pai e já estava lá também com a outra, né, ministrando louvor. A situação é essa aí. Infelizmente nem tudo dá pra gente resolver, mas a maioria dá. Então a gente precisa olhar que você tem uma escolha a ser feita. Você tem uma escolha. E entre outras coisas, é importante você estar atentando para o estado do seu casamento, para ver como é que está o seu relacionamento. Especialmente se você saiu, mudou de igreja, né, não está como ele fala aqui, de trazer de volta. Então, primeiramente, de buscar, eu acho que trazer de volta, especialmente, quando casaram, tinham uma ideia de vida, alguns não eram convertidos, se converteram, outros já se casaram na igreja evangélica, mas enfim, independentemente de onde você casou, onde você está, não importa, aqui é uma mensagem para todas as pessoas, né? Mas eu creio que é importante, porque claro, que quando a igreja tem problemas de líderes solteiros, ela vai ter problema de homossexualismo, seja ele padre, seja ele pastor, vai ter problemas, ou problema de devassidão. Quando é casado, se o casamento não for bom, ele vai ter os mesmos problemas, vai ter problemas. Então, assim, é importante isso, você entender que a Bíblia manda atentar por vós e pelo rebanho. Então, você tem um grupo, mas é importante que o seu grupo receba de você, mas você sabendo que você está, não é perfeito, mas você está corrigindo e não está procurando tapar o sol com a peneira. Então, se você mudou de igreja, saiu, largou o problema lá atrás,
é bom você estar refletindo e olhando bem o seu relacionamento, porque isso cedo ou tarde vai estourar. E infelizmente a gente tem assistido e visto, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente deixa uma palavra para se refletir. A gente tem visto muito o divórcio dentro do meio evangélico, especialmente começando pelos líderes, os pastores que deveriam ser exemplo. E o que a gente vê é que todos, em nome da sua aparência, do seu título, estão assim, mantendo as aparências e acabam, o casamento chega a um dado momento que não suporta mais, né? A esposa não suporta o marido, né? Dependendo da situação, que hoje a coisa é complicada. Lembrando sempre que cada um tem sempre 50% de responsabilidade no problema. E a buscar ajuda é muito importante. Eu sei que às vezes a esposa quer buscar ajuda, o marido não quer, mas às vezes os dois não querem também, né? Enfim, vocês devem buscar ajuda de alguma forma, com o seu pastor, com um psicólogo, alguém tem que te ajudar, você não pode ficar nessa situação. O importante é que você pense e entenda que está aí, ó, fraca, doente, quebrada, desgarrada e perdida. Isso é o símbolo que pode estar acontecendo na sua vida espiritual. Começa assim: primeiro fica fraco, depois doente, depois quebra, depois desgarra, depois fica perdido. Essas são 5 fases da destruição de relacionamentos, de casamentos. E isso explica, com certeza, porque nós temos tanto pastor se divorciando, casando de novo, líder de louvor, tanto envolvimento na liderança com problemas e escândalos sexuais, um mais triste do que o outro. É uma coisa muito triste. Eu me lembro de um jovem que eu dei carona para ele, e a gente conversando, ele falou: pastor, eu me encontro semanalmente com uma senhora que ela é esposa, ela é casada e ela canta. Ela é uma das que dirige, uma das líderes, dirige numa grande igreja. Foi, mas você não sabe que você está errado? Fala: eu sei, mas ela também quer. Eu estou desviado. Ela diz que está lá na igreja e mantém a aparência. É esse o problema. O casamento está com problema e ao invés de buscar ajuda, tem vergonha de procurar ajuda, de procurar um pastor, um líder, alguém que trabalhe, né, um conselheiro espiritual, sei lá, um psicólogo, né, uma clínica, alguém que possa ajudar. Mas acaba tendo coragem para fazer o pior, que é cometer adultério, pela insatisfação que tem no seu casamento. Então, fica aí o recado. É uma palavra de Deus para você, com certeza. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Obrigado.